Ele foi humilhado por pedir um prato de comida, mas o destino deu a ele a chance de servir a maior lição da vida de um homem arrogante. Essa é a história de Álvaro, o homem que perdeu tudo, menos a sua humanidade. Meu nome é Álvaro, tenho 55 anos. Já dormi em hotéis de luxo e também em calçadas frias. Já tive funcionários me chamando de doutor e depois ninguém me chamando de nada. A vida tem um jeito curioso de nos colocar no nosso lugar e às vezes ela faz isso tirando tudo que a gente tem. Naquele dia, quando entrei naquele restaurante só para pedir um prato de comida, eu não queria piedade. Eu só queria lembrar como era ser tratado como um ser humano. Antes de tudo desabar, eu era dono de uma pequena construtora. Trabalhava muito, dormia pouco, mas tinha orgulho do que construir com as próprias mãos. Eu acreditava que o sucesso era eterno, que o dinheiro comprava respeito. Eu tinha uma casa grande, um carro bonito e gente ao meu redor o tempo todo. Só que o curioso é que, quando a gente sobe rápido demais, não percebe quem está subindo com a gente e quem só está pegando carona. Quando a crise veio, foi como um vendaval. Um contrato cancelado, outro adiado, um processo na justiça e em poucos meses, o que levei anos para construir virou pó. Os amigos sumiram. A família se afastou. E eu, orgulhoso demais para pedir ajuda, fui caindo devagar. Até o dia em que percebi que não tinha mais casa, nem colchão, mais nada. Passei a dormir nas praças, a contar moedas, a disputar comida com os pombos e, mesmo assim, eu ainda acreditava que a vida podia me ouvir, se eu falasse com respeito. Aquele dia eu lembro como se fosse hoje. O céu estava cinza e o vento frio cortava o rosto. Eu não comia nada decente havia 2 dias. Caminhei pelas ruas do centro até sentir o cheiro de comida vindo de um restaurante novo. Era bonito, com fachada de vidro e um letreiro dourado. Restaurante Dona Ladiva. Eu parei na calçada por um tempo, olhando os clientes lá dentro. Gente rindo, brindando, tirando fotos. Eu só queria um prato de arroz e feijão. Juntei coragem, passei a mão no cabelo, tentando disfarçar a sujeira, e entrei. Assim que pisei lá dentro, o silêncio foi imediato. Um garçom veio na minha direção com aquele olhar que mistura nojo e pena. Senhor, o senhor não pode ficar aqui, ele disse baixinho, tentando ser educado. Eu respirei fundo. Só queria comer alguma coisa, filho. Posso pagar outro dia. Ele olhou para o balcão. O dono do restaurante, um homem de terno, impecável, observava tudo com expressão fria. Manda ele sair, Marcos! Gritou o dono. Aqui não é abrigo! Bota ele para fora! As risadas de alguns clientes ecoaram. Os olhares de desprezo de outros e indignação de uns. Eu senti o rosto queimar. Tentei responder, mas as palavras não saíram. Saí devagar, com a cabeça baixa, e juro, naquele instante, eu não sentia mais fome. Eu sentia vergonha da humanidade. Caminhei alguns metros até a esquina e me sentei no meio-fio. O cheiro da comida ainda vinha pelo ar, como uma lembrança cruel do que eu não podia ter. Foi então que ouvi passos apressados atrás de mim. Ei, espera aí! Era o garçom, o mesmo garçom, o do restaurante. Ele trazia uma marmita de isopor e uma garrafinha de água. Eu não posso fazer isso, mas... Aqui, toma! Disse ele olhando para os lados com medo de ser visto. Eu olhei para ele e sorri. Como é o seu nome, filho? Marcos. Obrigado, Marcos. Não só pela comida, mas por ainda me olhar nos olhos. Ele abaixou a cabeça, envergonhado. O senhor não devia estar na rua, parece
diferente. Parece que já o vi em algum lugar. Eu ri baixo. Já fui dono de uma empresa, acredita? Mas a vida me ensinou que o chão é o melhor professor. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e eu vi que aquelas palavras mexeram com ele. Um dia eu volto aqui, eu disse, segurando a marmita. Mas não para pedir comida. Eu volto para agradecer. Ele sorriu sem saber o que dizer. E eu me levantei com a marmita nas mãos e o coração um pouco menos pesado. Alguns dias se passaram daquele encontro. Eu continuava tentando sobreviver com pequenos trabalhos de rua, carregando caixas, limpando vidros, fazendo o que aparecia. Até que certo dia ouvi alguém me chamando pelo nome. Era o garçom, o do restaurante, o mesmo rapaz que tinha me dado comida. Ele parecia surpreso ao me encontrar. Disse que não conseguia parar de pensar na conversa que tivemos. Contou que perguntou a algumas pessoas sobre mim e descobriu quem eu havia sido. O antigo empresário, dono de uma construtora respeitada na cidade. Ele me olhava com admiração e tristeza ao mesmo tempo. Disse que nunca imaginou que alguém que teve tanto pudesse cair tão fundo. E mesmo assim continuar falando com tanta serenidade. Eu expliquei que o que me mantinha de pé não era o orgulho, mas sim a fé de que dias melhores sempre virão. Que a vida podia me tirar tudo, menos o caráter e o resto da minha dignidade. Meses depois, consegui um trabalho temporário numa pequena empresa de reformas. O interesse do novo serviço me chamou a atenção logo de cara. Quando eu vi o nome na placa, senti um arrepio. Era o mesmo restaurante onde eu havia sido expulso. Entrei de uniforme, com ferramentas nas mãos, pronto para fazer meu trabalho. Quando entrei no salão, o dono conversava com 2 clientes. Ele olhou na minha direção, distraído, e por um instante vi o olhar dele me acompanhar. Eu fingi que não notei e continuei meu trabalho, verificando as tomadas e os fios, mas a cada passo que eu dava, sentia o peso do olhar dele sobre mim, até que ele se aproximou. Me desculpe, o senhor já trabalhou aqui antes? Perguntou, tentando disfarçar o desconforto. Eu o encarei e respondi com calma. Não, mas já estive aqui sim. Só que, naquela época, eu não usava uniforme. Ficou mudo por alguns segundos, me olhou de novo, e então com a voz trêmula disse: Eu me lembro. Deus do céu, era você aquele mendigo? Respirei fundo e falei apenas o necessário. Sim, aquele que você expulsou e negou um prato de comida. A vida dá voltas, meu amigo. E quando a gente se acha melhor do que o outro, é ela quem se encarrega de nos ensinar humildade. Ele baixou a cabeça, visivelmente envergonhado. As desculpas eram porque estava estressado e num dia não muito bom, dizendo que aquele dia eu perseguia desde então, que nunca mais tinha conseguido olhar para um morador de rua da mesma forma. Eu aceitei o pedido de perdão. Não por ele, mas por mim, porque guardar rancor também é uma forma de prisão. Antes de sair, olhei nos olhos dele e disse: um prato de comida negado pode custar caro para a alma, mas um gesto de compaixão vale mais do que qualquer fortuna. Ele não respondeu. Apenas assentiu em silêncio. E eu saí dali com o coração em paz, sabendo que dessa vez quem serviu a lição fui eu. Depois daquele dia, eu nunca mais voltei ao restaurante. Não por mágoa, mas senti que a lição tinha sido entregue, tanto para ele quanto para mim. Continuei trabalhando com o que aparecia. Elétrica, pequenos concertos, pintura, e aos poucos a vida foi se ajeitando.
Aluguei um quartinho simples, comecei do zero. E de vez em quando o desânimo tentava me visitar, eu lembrava do rosto daquele homem e da vergonha silenciosa que ele carregava. Era a prova de que ninguém passa impune pela própria indiferença. Um gesto, uma palavra, um olhar pode marcar alguém para sempre. Hoje, quando vejo alguém pedindo ajuda na rua, eu não olho para o lado, porque eu já estive ali. E sei que às vezes tudo que a pessoa precisa é que alguém enxergue que ela ainda existe. A vida muda, o dinheiro vai e vem, mas a dignidade, essa a gente precisa guardar, mesmo quando tudo o resto se perde. Quantas vezes a gente julga alguém só pela aparência, sem imaginar o que essa pessoa já enfrentou? Álvaro descobriu o que muitos ainda não entenderam: a vida muda rápido, e quem hoje estende a mão, amanhã pode precisar dela. Nunca subestime o poder de um gesto simples, porque às vezes, é justamente ele que salva uma alma cansada. E lembre-se, humildade não custa nada, mas vale tudo. Se essa história tocou você, compartilhe para que mais pessoas reflitam. E não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Aqui no Histórias e Inspiração, a gente acredita: os maiores gestos ainda são os mais simples. Até a próxima!